tarde, em nome de Jesus. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória a Ele que é digno de louvor. Amém, igreja? Que a graça e a paz venham permanecer em cada coração nessa tarde. Para mim, motivo de alegria e também de uma grande responsabilidade trazer algo da parte de Deus aqui. Acredito que é pela segunda vez que venho a esse local e me sinto muito à vontade, queridos. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Quero dizer a você que saiu do seu lar e veio até este local para buscar algo da parte de Deus, permaneça da mesma forma que se encontra, porque eu não tenho dúvida que Deus continuará a falar ao seu coração. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Meu nome é Fabrício, para quem não me conhece, congrego ali na Congregação Batista do Itapuã. A minha família está toda aqui, né? Franciele, minha esposa, Francesca, a mais nova, Francine, e mais um filho que Deus nos deu, que está aqui conosco, o Fernando, né? Para a glória de Deus. Quero dizer que os irmãos não se preocupam comigo. Eu costumo transpirar, né? Transpiro muito, não é medo, não é ansiedade, mas é porque eu sou assim mesmo. Os irmãos da congregação já devem estar acostumados, mas para os irmãos aqui, pode ficar na paz que o irmão Fabrício não vai infartar ou não vai se esvalar em suor. Amém, irmãos? Isaías, capítulo de número 3, a introdução da mensagem dessa tarde. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Confesso aos irmãos que a minha esposa tem vindo sempre a essas campanhas e o meu mês de férias, que está acabando hoje, até ela me chamou durante essa semana. Aí eu falei, eu estou com uma campanha, né, nesse horário de meia-noite também, com eu e Deus, né? Então se eu ir para lá eu vou quebrar aqui. Então eu vou permanecer aqui, você vai lá e busca por nós. Você vai lá, a gente intercede pelo outro e o nome do Senhor é glorificado. Mas é para a honra e glória do Senhor. Diz assim, querido, o versículo 1, né, a partir do versículo 1, Isaías, capítulo de número 43. Diz assim, a minha tradução talvez é um pouco diferente de algumas. Diz assim, mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz, não tema, não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não a queimarão, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, e o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito e a Etiópia e a Seba, a fim de que você fosse meu. Amém? Os irmãos podem se assentar com a Bíblia aberta, abrindo os corações para receber a palavra. Deus de amor, Deus de bondade, Deus de poder. Mais uma vez, ó Pai, eu me encontro na Tua presença, suplicando as Tuas infinitas misericórdias. Ó Deus, te pedindo que eu diminua, só que o Senhor cresça nesta tarde. Pai, sei por cada uma vida, o qual aqui se encontra, ó Deus. Ó Pai, o Senhor sabe da necessidade de cada um. Tu sabes, ó Pai, que não sei nada, ó Deus, ó Pai, a não ser aquilo que o Senhor, ó Deus, colocar no meu coração por intermédio da Tua palavra. Pai, a minha oração nesta tarde é que esta Tua palavra, Senhor, ela venha ser semeada aqui nesta tarde, como semente caída em solo fértil, ó Deus, aonde esta semente, ó Deus, ela venha germinar, venha nascer, venha dar árvore, e dessa árvore, ó Deus, possa dar muitos frutos, e frutos que permaneçam, frutos em abundância. Pai, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade, e te peço que o Senhor me usa como um instrumento a ser tocado pelo instrumentista. Pai, em o nome de Jesus, eu já te louvo, Pai, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor Jesus, quando eu meditava nesta palavra, nesses 3 versículos, algumas vezes já parei para meditar nesse versículo, e é uma palavra que eu ficava às vezes me perguntando, né, ao Senhor. Pai, como assim?
né? Quando o texto diz que quando nós atravessar as águas profundas, estarei ao seu lado, isso o Senhor falando. Eu falei, Pai, às vezes eu posso achar até fácil, se porventura eu passar pela água, às vezes vou usar do meu próprio recurso, às vezes eu sei nadar, às vezes eu posso me apegar a alguma situação, algum pedaço de pau, alguma coisa, e atravessar aquele percurso. E o Senhor vem falando para nós nesta tarde, o Senhor vem falando ao meu coração, que não é dessa água que Ele está falando, não é dessa água onde eu posso tirar do meu recurso, mas sim daquela onde você não tem para onde se agarrar, não tem mais nenhum foro para poder avançar. O Senhor fala aí, sim, eu te ajudo, aí assim eu estou contigo. Mas aí eu vou me perguntando mais na frente, quando fala, Senhor, até passar pela água, isso é fácil, eu quero saber pelo fogo. Como passar pelo meio, porque Ele não está falando que você vai passar à beira, Ele não está falando que você vai passar próximo, Ele está falando que você vai passar por dentro do fogo. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E o Senhor Deus nos leva lá no livro de Daniel, queridos, e vai nos dar um respaldo quando Ele fala sobre isso. No capítulo Daniel, capítulo 3, o Senhor vai falando a partir do versículo 1, quando Nabucodonosor invadiu aquela localidade, o Senhor permitiu que ali ele pegasse todos os acessórios ali daqueles templos, e além disso levasse pessoas como os escravos, pessoas naquela localidade, para servir a ele como escravo. E a palavra de Deus relata 3 homens, por que não dizer 4, Daniel e seus 3 amigos. Aí o Senhor me leva a esse texto e faz eu me recordar, porque quando passares pelas águas, nós não temos que temer, porque Ele está conosco. Porque quando passar pelo fogo, a gente não tema, que Ele assim ainda está conosco. E aí eu ficava me perguntando, Senhor, a água até eu entendo, porque eu sei um pouquinho de nado, mas o fogo, como passar por dentro do fogo? E o Senhor me leva nesse versículo lá de Daniel capítulo 3, aonde esses três colegas de Daniel, pela desobediência ao rei, eles é lançado numa cova de leão. E eu quero dizer para você, querido, que assim como os 3 colegas de Daniel, esta igreja não pode se render a situações que porventura vai acontecer. Está mais próximo, querido, de a igreja do Senhor Jesus ela tentar ser impactada, porque não vai ser impactada, porque a palavra de Deus diz que o inferno, né, não subestirá a porta da igreja, que a porta da igreja ela não vai ceder ao inferno. Nós estamos vendo que nos últimos dias, principalmente nessa área política, parlamentar, muitas leis têm sido, né, aí a ser votada, colocando em discussão, e vai chegar um tempo, querido, que eu e você pode passar por uma situação difícil. Será que eu e você vai se render, ou nós vamos ser obedientes ao mundo e desobedecer a Deus? Eu quero dizer a você, querido, que está aqui nessa tarde, a única desobediência que agrada a Deus é a desobediência igual a que esses 3 colegas de Daniel passou. Querido, para que você entenda, a palavra de Deus diz que, a partir do versículo 8 aqui, de Daniel capítulo 3, foi nessa hora que alguns dos astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus, e eles disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O Senhor deu uma seguinte ordem: quando ouvir o som dos instrumentos musicais, todos ajoelharão e adorarão a estátua de ouro, e quem desobedecer a essa ordem será jogada numa fornalha acesa. Querido, aí então eu já começo a entender o que lá de Isaías capítulo 43, do 1 ao 3, começa a falar a minha vida e falar a sua vida aqui nesta tarde. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A palavra aqui, querido, vai relatar que o rei fez uma estátua de ouro, e que convidou todos os maiorais, todos os governadores daquela província, todas as autoridades daquela ocasião, e lançou uma seguinte ordem: que todos viessem se prostrar e adorar aquela estátua, porque se não fizesse isso, ele seria jogado numa fornalha acesa, numa fornalha de fogo. Para que os irmãos entendam, a fornalha de fogo era uma sentença de morte ali naquela época, naquela ocasião. É como se fosse nos Estados Unidos aquela cadeira elétrica que leva as pessoas que estão condenadas à morte. Ali vai vendo como é que aquelas pessoas ela vai ser morta.
E aqui aqueles 3 colegas de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, estava diante do rei a ser condenado à morte, e a condenação deles era a fornalha de fogo. E assim eu ainda me perguntando ao Senhor, porque lá em Isaías capítulo 43 ele vem falando, se passarem pelas águas eu até entendi, mas quando fala pelo fogo, querido, ele não está dizendo que você vai rodear, que você vai passar próximo, não, mas está falando dentro. E o texto aqui é claro quando diz assim no versículo 15, quando o rei Nabucodonosor chega no versículo 13, chega para aqueles homens e fala assim, ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados para o lugar onde o rei estava. Querido, nesta tarde aqui já foi falado, quando pessoas se levantam contra você, quando se levanta contra a tua casa, querido, não tema que o Senhor é contigo. Se você está sendo fiel diante de Deus, continua sendo fiel, porque Ele vai te dar vitória, Ele vai entrar nessa batalha contigo, e Ele vai te dar vitória. Aqui o texto relata que aqueles povos tinham inveja, porque esse era o único meio de estar achando algum defeito, alguma situação que acusasse aqueles homens, era se fosse mexer com o seu Deus, se fosse mexer com a tua fé, se fosse mexer com o ensinamento que eles tinham, que era servir ao Senhor dos Exércitos, esse Deus que eu e você adoramos, esse Deus que eu e você exalta. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Então quando aquele rei soube daquilo, que aqueles homens eles não se prostrou, eles não se renderam àquela estátua, aquele Deus ali, o rei Nabucodonosor se furiou, ficou furioso com aqueles homens, e disse assim a partir do versículo 13, em verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer. Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Senão vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha de fogo. Querido, se você passasse por uma situação dessa, aleluia, se eu e você, querido, estivesse diante de uma situação dessa, qual seria a nossa resposta? Qual seria a nossa resposta para aquele rei? Qual seria a nossa resposta para aquele homem? Será que eu e você se renderia, querido? Será que eu e você ia se render diante daquela estátua de ouro para tentar poupar a nossa vida? Querido, o amado aqui, ele relatou que José ele passou pelo Egito, ele passou por uma situação difícil, mas eu nunca vi, querido, eu nunca vi um crente ter vitória se primeiro ele não passar pelo deserto, se primeiro ele não passar por provas. Como é que você vai ter vitória, querido, sem lutar? É por isso que talvez você está servindo ao Senhor, passa por uma dificuldade, você está servindo a Deus, você passa por uma dificuldade, passa pelo deserto, mas Deus fala para você nesta tarde, que para que você e eu tenhamos a vitória, é preciso que nós passamos pelo estreito, é preciso que nós passamos pelo deserto, para que nós sejamos provados, para que nós venhamos receber do Senhor aquilo que Ele tem reservado para mim e para você. E com esses 3 jovens não foi diferente, querido. Se nós formos atentar lá no capítulo 1, vai dizer que esses homens, ele foi escravo, eles foi pecado, eles foi preso como escravo, para ele chegar em uma posição onde ele estava. E se nós formos meditar nesse livro de Daniel, nós vamos ver que eles passaram por mais dificuldade, mas ele foi subindo, foi passando por dificuldade, mas cada dificuldade que ele passava era um degrau que ele subia. O texto relata que esses homens ele vai subindo de um patamar para o outro. Ele passa primeiro a trabalhar ali dentro do palácio do governo. Primeira dificuldade que eles passaram, querido, foi quando o rei mandou escolher uns homens para que viessem trabalhar no palácio, e que as mesmas coisas que ele comesse, as mesmas coisas que ele bebesse era para dar para esses homens, para que depois de 3 anos eles viessem exercer algum cargo naquele palácio. E Daniel ele não se rendeu, Daniel e os amigos não se rendeu. Ele chega e fala para aquele servo do rei, fala: dê somente legumes para nós, porque nós não vamos se contaminar. Ele escolheu não se contaminar com os manjares daquele rei. E para você, querido, ter vitória nesta tarde, para que você venha ter vitória, você não pode se contaminar com os manjares como não merece. Quero dizer para você nessa tarde, escolha não se contaminar, porque você terá vitória para a glória de Deus. Aleluia. E aí, amado, aquele rei chega para aqueles homens e fala: será que vocês estão dispostos agora a ouvir a música, a ouvir o som
Será que vocês estão dispostos a se prostrar diante da estátua? Qual seria a minha resposta e qual seria a sua resposta, querido? Eu não sei, mas eu vou falar aqui a resposta daquele que não quer se contaminar com as coisas que não agradam ao Senhor. Aqueles homens chegam para o rei Nabucodonosor e todos aqueles oficiais que ali se encontravam, ele chega e fala: ó rei, nós não vamos nos defender. Louvado e agradecido o nome do Senhor, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responde assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem nós o adoramos, quiser, Ele pode nos salvar da fornalha. Aleluia. Querido, será que essa seria a minha resposta? Será que essa seria a sua resposta? Será que essa seria a resposta desta igreja? Se porventura entrasse aqui pessoas com mandato e falasse assim: ó, vocês têm que calar a boca, vocês estão fazendo zoada demais aqui, que o povo de Deus é zoadento, amém, igreja? Será que com talvez armados ou com camburões para nos levarmos a preso, será que nós ia se render a isso? Não sei, querido, isso é uma resposta minha, uma resposta sua. Mas eu quero dizer para você que esses três homens aqui, pela obediência a Deus, ele não se renderam. Ele desobedeceu o mandato, a ordem de quem estava acima de tudo ali naquela província, que era o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor chega: pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua? Logo que os instrumentos musicais começarem a tocar, senão vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que poderá os salvar? E aqueles jovens falam: independente, louvado e engrandecido o nome do Senhor. Independente, ó rei, independente, eu sei que se meu Deus quiser, Ele pode nos salvar da fornalha. Mas independente que Ele venha tirar, mas nós não se rendemos a Ti. Aleluia. Querido, nós temos que ter essa posição. Independente, nós sabemos que Deus é Deus. Nós sabemos que Deus é Deus. Nós sem Deus nós não somos nada, mas Deus sem nós Ele é tudo. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E aquela resposta, querido, que aquele jovem chegou, ele falou bem assim: bem sei eu que se o meu Deus quiser, Ele pode me tirar dessa situação. Mas independente que Ele tira, eu não se renderei diante de você. Eu não me renderei diante dessa estátua. Eu sei que Ele pode tirar. Lá em Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17, vai falar assim, que o profeta ele chega e fala que ainda que não haja vinde, ainda que não haja fruto nas oliveiras, mas ele todavia serve ao Senhor. Essa tem que ser, querido, uma resposta do crente, de um servo de Deus. Em meio à dificuldade, em meio às necessidades, querido, não vamos pensar em um bem-estar, aparentemente não. Porque, que nem eu disse antes, para que você venha ter vitória, você tem que passar por isso aqui. Querido, e a minha resposta a Deus, quando eu me perguntava lá em Isaías, eu não estou fugindo, é só para que eu e você entenda qual é o propósito dessa mensagem nesta tarde. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Quando esses homens falaram isso, querido, subiu uma grande fúria. Subiu uma grande fúria ali em Nabucodonosor. E além daquela fornalha, querido, deve ser uma fornalha bastante aquecida, onde era a sentença de morte, as pessoas sentenciadas à morte, a ser jogada na cova, jogava. A palavra de Deus relata que Nabucodonosor, tão furioso da maneira que ele ficou, que ele manda pegar essa fornalha agora, que já era quente, e aquece mais 7 vezes. Glória a Deus! Fernando, faz favor aqui. Fernando, Emily e Francine, que eu conheço assim mais por nome, senhor. Fique aqui um na frente do outro, por favor. E a palavra de Deus diz aqui que relata que aquele homem, aquele rei Nabucodonosor, pede os seus oficiais que pegue e aquece a fornalha 7 vezes mais. E depois, no versículo 20, fala que depois que os soldados mais fortes amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego, jogaram na fornalha. E os 3 jovens completamente vestidos com seus mantos,
capas, chapéus e todas as suas roupas foram amarradas e jogadas. Querido, imagina que agora, com Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda todo amarrado, e aquela fornalha aquecida 7 vezes mais. E ali, de acordo com que aquele rei mandava, aqueles homens, a fornalha está logo na frente, e aqueles homens, eu acredito que com uma espada na mão, vai cutucando Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles vão andando, eles vão andando, eles vão andando, eles vão andando, de acordo com que eles vão se aproximando, só as pinturas, só a chama, pega naqueles oficiais, e a palavra de Deus diz que eles são mortos. E aqueles homens, aqueles 3, pode aceitar, meus queridos, obrigado, são jogados dentro daquela fornalha. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Querido, e aí o Senhor começa a ministrar no meu coração, porque o versículo 12 fala que se passares pelas águas, você não será submergido, e se pelos fogos vocês passares, chama nenhuma chegará a você. Aleluia. Chama nenhuma chegará a você. E quando eu vou para essa palavra, o Senhor me leva nesse texto, louvado e engrandecido o nome do Senhor, e o Senhor prova que Ele é fiel, que assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não sofreu queimadura nenhuma. A palavra de Deus relata que nem cheiro de fumaça ficou na roupa daqueles homens, porque o Senhor enviou os seus anjos, aleluia, naquela hora de difícil. Queridos, a sentença já pode ter lançada na sua vida, mas eu quero dizer a você, ainda que você passar pelas águas, ainda que vocês passarem pelo fogo, não tema ser fiel, porque o Senhor dos Exércitos, Ele está com você nessa batalha, Ele está com você nessa batalha, Ele está com você nessa batalha. E o Senhor dará força, e você vai cantar o hino da vitória, aleluia. Oh, maravilhoso. Esta palavra começou a ministrar no meu coração de maneira tão poderosa, querido, que aí eu chego adiante do Senhor e falo: Pai, nos dá força, porque em meio às situações do Senhor está nos levando para dias parecido com esse. Se você não passou por isso, querido, muitos têm pregado prosperidade, muitos têm pregado paraíso aqui na terra, muito tem falado que o paraíso, que o gozo é aqui onde nós estamos vivendo. E eu quero dizer para você, querido, que a palavra de Deus diz que se você não passar por dificuldade, se você não passar pelo deserto, não tem como você ter vitória. O povo de Deus sim é vitorioso, mas não é porque o povo de Deus é vitorioso que ele não vai passar por dificuldade aqui na terra. Mas a palavra de Deus está pedindo que nós seja fiel, que nós seja fiel, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa. E Apocalipse relata isso. O Senhor está pedindo que nós temos que pagar preço, assim como esses 3 jovens. Ele pagou preço, independente que Deus enviasse um anjo. Se nós formos meditar aqui, nós vamos ver que Nabucodonosor chega a um ponto que vai reparar ali e fala: não foi 3 jovens que nós jogamos aí, não foi 3 jovens que foi jogado aí, porque eu vejo 4. O anjo do Senhor, o próprio Deus, o leão da tribo de Judá, se encontrava ali para dar vitória, para proteger ele daquela fornalha. Queridos, e a mesma coisa o Senhor fala conosco aqui nessa tarde. Nós vamos passar por situações parecidas a essa, não demora. Se o Senhor não vier buscar a igreja, a palavra de Deus diz que aqueles que ser fiel até a morte, eles serão arrebatados. Nós vamos passar por determinadas situações, mas aqueles que se render aos prazeres do mundo, às leis do mundo, esses vão passar por a tribulação. E é que nós possamos estar com esta palavra brilhada em nossa mente, em nosso coração, assim como esses jovens. Ele falou que independente do que vier
viesse a acontecer. Ele sabia que Deus podia fazer, que ele sabia que Deus poderia tirar ele daquela situação, mas independente do que viesse fazer, eles não iam se render, e eles não se renderam e receberam a vitória. A mesma coisa, querida, a palavra de Deus, o Senhor está falando para mim e para você aqui nessa tarde. Ser fiel, não se renda. A dificuldade vem, ser fiel porque o Senhor está contigo nesta batalha. Ser fiel porque o Senhor é contigo. O apóstolo Paulo, ele chega a relatar que o viver para ele é lucro e o morrer é ganho. Porque uma vez que ele vive para Cristo. E uma vez que ele morre em Cristo. Então, querido, independente, nem a morte pode tirar aquele galardão que está reservado para mim e para você. O Senhor deu uma visão a Daniel lá no finalzinho do livro de Daniel. O Senhor deu uma visão que ele ficou muito atribulado dos finais dos tempos que irão acontecer, que iria acontecer, que vão acontecer. Mas ele fala para Daniel que Daniel, se acalme, Daniel. Se acalme. Você vai morrer, mas o que é seu está reservado comigo e te darei, né, que é a vida eterna. Independente, querido. A morte é só uma consequência, é uma passagem para aquilo, né, que o Senhor tem reservado para nós. Isso é certo. Isso é certo, nós vamos passar, se o Senhor não vier buscar a igreja dele, nós vamos passar pela morte, que é preciso que essa matéria, ela seja consumida. É preciso que o corpo, que a carne seja consumida para que nós obteremos, né, a coroa da vida eterna. Mas se o Senhor vier antes, a palavra de Deus diz que nós vamos ser arrebatados, nós vamos ser trasladados, que nós vamos ser renovados com um corpo corruptível, incorruptível. Então eu quero dizer para você, querido, que independente, se algum dia, se algum momento você for confrontado para fazer algo que desobedeça a Deus, que desagrada a Deus, querido, prefere morrer. Prefere, querido, porque se for propósito de Deus, Ele não vai permitir que lança, que fogo, que a água submerja a ti. Mas se isso vier a acontecer, querido, não tenha medo, porque a sua vitória já está em Cristo Jesus. Amém? Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Querido, e esta foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Não temas. Não temas. Não temas. Isaías 43. Não temas. Não temas. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou disse: não tenha medo, pois eu o salvarei, eu chamei pelo nome, você é meu. Lembra que você é propriedade do Senhor Jesus. Então você não tema, querido, porque a vitória é tua em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade e quero dizer que estou sempre à disposição da igreja quando é esse convite ser confiado a mim. Eu costumo dizer que não prego placa de igreja, mas prego o Senhor Jesus. Uma certa vez um colega disse: eu vou fazer um convite para você pregar lá na minha igreja, mas lá é fogo puro, que os batistas é conhecido aí fora como um crente enferrujado. O batista é conhecido aí fora como um crente enferrujado. E eu falei com ele que nem o hino que a irmã Franciele cantou. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é referência. A palavra de Deus, ela é a referência. Se placa de igreja salvasse, ela não ficava aí fora, ficava aqui no culto. A placa, ela fica por fora porque ela é um endereço, ela é uma localidade. Mas o Senhor dos Exércitos é o que eu sirvo, que é que essa igreja serve. E é isso que faz toda a diferença no reino do Senhor, na igreja dos santos. Louvado e agradecido o nome do Senhor. A palavra, ela tem que ser pregada, querido, em qualquer situação. Eu costumo dizer, se eu receber um convite para mim num calombré levar a palavra de Deus, eu vou no nome de Jesus. Aonde o Senhor me mandar eu ir, eu irei e falarei no nome dele. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E quero dizer, querido, que eu me sinto à vontade. Uma vez eu falei aqui para meu primo Genilson, que quando eu coloquei o pé nessa igreja, né, eu senti algo sobrenatural. Eu falei: Senhor, se pegar em mim vai dar choque. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E não foi diferente, querido, quando cheguei nessa fogueira santa, né? Cheguei nessa fogueira santa, senti algo sobrenatural.
Quando a minha esposa seguiu para cá, eu falei, deixa eu e a Francesca que nós vamos depois. Fiz um período de oração, falei, Senhor, eu estou indo, mas sei que quando eu chegar lá, o Senhor já se faz presente. E aqueles que vêm receber algo da parte do Senhor, com certeza recebeu nesta tarde. Porque eu não tenho nada para dar. Se você olhar para mim, você vai ver, né, um homem, uma pessoa falha. Mas o nosso Deus, querido, quando nós temos um foco, quando nós temos um objetivo, quando nós olhamos para aquele que nós não podemos desviar momento algum, nem para a direita nem para a esquerda, com certeza nós somos abençoados. E eu creio que você não veio aqui para ver o homem, mas sim para receber uma palavra de Deus. E esta é a palavra de Deus para você. Não tema, independente do que você esteja passando, querido, se seja um desemprego, se seja na área conjugal, não tema. Eu confesso à irmã que uma certa vez eu falei, depois que eu aprendi que quando eu deito virado para um lado, minha esposa por outro, por qualquer situação, Satanás ele vem e deita no meio. É por isso que nós dormimos abraçadinho, porque nós não damos espaço para Satanás trabalhar. Amém, igreja? Então é preciso, querido, que nós atentamos para isso. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.